Shabbat Shalom, mais uma vez, meus queridos, e nesta manhã nós estaremos falando sobre a Parashá Devarim. Porém, antes de nós começarmos a nos debruçar sobre essa Parashá, eu gostaria de lembrar que nós já entramos no mês de Av. Esse é um mês importante, tem que ser falado sobre esse mês, e hoje é exatamente 4 de Av. Isso significa dizer que nós estamos no Shabbat Hazon, que significa que é o Shabat da visão. E nesse Shabat, especialmente, nós fazemos uma leitura no livro de Yeshayahu, no livro de Isaías, no capítulo 1, verso 1. E esse Shabat, ele tem esse nome, Shabat Hazon, justamente por causa dessa Haftará do livro de Isaías, que começa com Hazon Yeshayahu ben Amoz, e a visão de Isaías, o filho de Amoz. Por quê? Porque ele vai falar sobre a terceira e última das calamidades do povo de Israel. Então é importante nós trazermos a lembrança sobre esse Shabbat Hazon e sobre o 9 de Av, que se aproxima na próxima semana, na verdade, porque o propósito do 9 de Av e todos os acontecimentos envolvidos tem muita relação com a Parashá dessa semana, Parashá Devarim. E eu gostaria de enumerar aqui alguns acontecimentos, algumas calamidades que aconteceram no mês de Av, mais especificamente no dia 9 de Av, como por exemplo, começando lá atrás, os espias que estavam do outro lado do Yarden, quando Moshe manda que os espias vão lá e trazer notícias sobre a terra, e ali eles estavam já às margens do Yarden, e eles tinham a opção, e agora era só atravessar o Yarden. Porém, pelo descumprimento daquilo que eles deveriam fazer, aqueles espias agiram da forma errada e o povo ficou mais 40 anos no deserto. Então a coisa começa por aí. E nós tivemos o 9 de Av, esse primeiro acontecimento onde o povo deixou de atravessar, passou mais 40 anos. E, por exemplo, 587 antes do Mashiach, os caldeus destruíram o primeiro templo, o primeiro Beit HaMikdash. Isso foi em Tisha B'Av também. Em 70 depois do Mashiach, os romanos destruíram o segundo templo. 132 depois do Mashiach, foi destruída a fortaleza de Beitar, naquela revolta de Bar Korba. Também isso aconteceu em 9 de Av. Em 1095, Urbano II promoveu as cruzadas. Foi mais um acontecimento que aconteceu na época, no dia 9 de Av também, que as cruzadas nós sabemos que trouxe muita perseguição sobre o nosso povo. Em 1242, existiu a queima dos Talmudes, onde houve uma perseguição, um antissemitismo muito grande, e o Talmud ele foi queimado, vários Talmudes foram queimados naquela época. Em 1290, a Grã-Bretanha expulsa os judeus do seu império. Foi mais uma perseguição antissemita que o povo enfrentou. Em 1492, existiu o edito, a expulsão da Espanha, Já em 1942, iniciaram os campos de extermínios, na época da Segunda Guerra Mundial. E 18 de julho de 1994, que foi um acontecimento mais recente, nós tivemos um atentado, infelizmente, na AMIA, que era a Associação na Argentina do Povo Judeu, onde 86 judeus morreram e 120 ficaram feridos. E tudo isso aconteceu nessa data, no dia 9 de Av. Então, é importante que nós tenhamos o entendimento, o que é que significa esse 9 de Av, Tudo isso é uma lembrança. Por isso, o Shabbat Hazon, ele também nos joga luz para que nós venhamos enxergar as coisas passadas, no sentido que nós venhamos trazer o conserto. E é por isso que essa Parashá de hoje, Parashá Devarim, que é a abertura do livro de Devarim, ela tem muita conexão com esse período agora do mês de Av. Por quê? Porque Devarim é justamente uma
um remake de tudo que foi vivido o povo de Israel durante os demais livros. É por isso que nós chamamos também esse livro de Devarim de Humshei Torah, né? Ou é chamado livro dos sacerdotes. Por quê? Livro dos Kohanim. Por quê? Porque o Kohen, ele carrega o povo no sentido de manter o povo no caminho do Eterno, no caminho da Torá. Então, a primeira pergunta que nós devemos nos fazer quando nós lemos os textos do primeiro capítulo, mais especificamente do primeiro Passuk, que diz: estas são as palavras faladas por Adonai a todo Israel no lado mais distante do rio Yarden, no deserto, em Arav, diante de Suf, entre Paran e Tofel, Lavan Hatzerot e Zahav. São 11 dias de jornada do Horev de Kadesh Barnea através do caminho do Monte Seir. Observe que, na verdade, quando Moshe ele começa a falar, estas são as palavras, ele não fala, e Deus mandou falar, como geralmente ele fala. Por quê? Porque ele está trazendo agora menção, ele vai fazer agora um compilado de toda a Torá. Ele vai fazer algo que, inclusive, para nós é mitzvah, que são os edut, né? Fazer testemunho, trazer a lembrança. Nesse momento aqui, meus queridos, Moshe, ele está há 5 semanas de sua recolhida, né? Nós tivemos, primeiro foi Miriam Hatzadeket, em seguida nós tivemos Aaron HaKohen, que foi recolhido, e agora está chegando o momento final de Moshe, e aqui nesse momento, quando ele está de frente para o Yarden, as margens do Yarden, ele está justamente há 5 semanas de ser recolhido também. E agora ele está pensando, Moshe está pensando, o que é crucial, o que é vital fazer pelo povo, que agora não vai ter mais o líder, o Moshe, que vai estar conduzindo o povo. Um detalhe importante que nós devemos salientar é que esse momento que Moshe escolhe, ele não escolhe por acaso. Né? Moshe ele chega às margens do mar, porque das margens do mar o povo poderia contemplar a terra que está do outro lado. Então o povo já sabe que chegou o momento onde a vida deles vai ser totalmente mudada. Aquele momento onde 2 coisas vão acontecer. Primeiro, o povo não vai ter mais o líder Moshe, a coisa muda bastante. E segundo, que agora o povo não vai mais ser nômade. O povo, a partir de agora, eles vão ter uma terra que Deus deu para eles, que o Eterno prometeu a eles, aos antepassados deles, porque ali nós estamos falando da 2ª geração do povo de Israel. E aquela terra agora vai ser oficialmente a terra que eles vão habitar, onde eles vão se reproduzir, onde eles vão plantar, vão colher, onde eles vão adorar ao Eterno, onde eles vão cumprir as mitzvot. Tanto é que nós temos mitzvot especiais para a terra de Israel. Então ali agora é uma mudança total para o povo. Uma mudança para Moshe, porque agora Moshe também ele vai ser ascendido para um outro nível. Agora ele está numa despedida do povo de Israel. Então Moshe ele conduz o povo como um líder que tem a destreza de um bom líder, que faz com que o povo observe o que está perto de acontecer, e agora ele vai passar as instruções para que o povo não esqueça. Por exemplo, a minha filha viajou esta manhã, a minha filha mais nova, de 11 anos, vai passar um mês em Planaltina com os avós. E a gente, o que é que a gente faz? Sempre renova as instruções que a gente dá. Minha filha, toda vez que vai descer para brincar com as colegas dela no condomínio, a gente sempre renova as mesmas instruções. Não fale com estranho, não acompanhe ninguém, não saia do condomínio, observe os carros para não sofrer nenhum acidente, nenhum machucado. Então são sempre as mesmas instruções. E Moshe agora ele está fazendo a mesma coisa. Moshe está pegando o povo e ele não vai mais estar com o povo, e agora ele começa a revisar as instruções. Observe que o primeiro texto que nós lemos aqui,
Moshe está falando de determinados locais onde eles estiveram. Ele vai fazer toda uma narrativa do que eles viveram durante todo esse tempo, durante esses 40 anos no deserto. Ele vai fazer toda uma narrativa ali. Porém, ele cita alguns lugares. De acordo com os sábios, de acordo com os comentaristas, inclusive o Or HaHaim HaKadosh, ele vai dizer que quando ele fala na planície e todos aqueles locais onde o povo esteve com Moshe, ele está citando os erros que o povo cometeu naqueles lugares. Só que observe que Moshe ele não vai apontar os erros do povo. O simples fato de lembrar os locais onde o povo esteve com Moshe, o povo vai imediatamente, sistematicamente lembrar de todos os erros que eles cometeram ali. Então é importante nós aprendermos essa lição, que os nossos erros, eles devem ficar não como algo uma vergonha que nós tivemos, algo que venha nos açoitar para toda a nossa vida, mas que eles sejam marcos, que nós tenhamos a lembrança para que nós não venhamos errar mais. E é por isso que nós temos uma conexão muito forte com essa época que nós estamos no mês de Av, onde nós lembramos de várias calamidades que o povo de Israel passou, para que nós não venhamos cometer os erros cometidos anteriormente. Observe que quando Moshe esteve com o povo murmurou e que vieram as serpentes abrasadoras, e Moshe teve que fazer um estandarte para que o povo olhasse, lembrasse do seu erro e se arrependesse, que era justamente a Nahash Nehoshet, a serpente de cobre, que a gente sabe que também é uma figura do Mashiach. Então havia uma necessidade de um edut, de uma lembrança, de um testemunho de algo que o povo viveu, para que eles não viessem mais a cometer. Então olha o pensamento de Moshe. Moshe podia estar pensando, poxa, eu estou há 5 semanas de ser recolhido, então agora eu vou tirar uma férias, né? Vou me afastar, vou levar uma vida tranquila por esses dias e vou ser recolhido. Mas a preocupação de um grande líder como Moshe era justamente o que viria a acontecer com o povo quando ele não estivesse mais com o povo. Agora numa nova terra, num novo cotidiano, onde eles não teriam mais que se preocupar em a qualquer momento se deslocar daquele lugar. Ele precisava ter a convicção, a certeza de que o povo mais uma vez recebeu a instrução da guarda da Torá, do cumprimento das mitzvot, a lembrança de todos os acontecimentos que eles enfrentaram, desde Deus tirando o povo do Mizraim, do Egito, com mão forte, mesmo toda a negação, a resistência por parte do faraó, o povo atravessando o Yam Suf, o povo comendo do o maná que veio do céu, a nuvem que guiava o povo, todos esses acontecimentos, a água que providenciava a hidratação para o povo, que providenciava todas as necessidades básicas para o povo, que jorrava da fonte de Miriam. Então todos esses acontecimentos que vinham da parte de Akadosh Baruch Hu, às vezes que eles erraram, que muitos morreram, porém o Eterno veio, teve misericórdia e fez cessar uma praga. Nós sabemos que muitas civilizações deixaram de existir por causa de pragas. Mas hoje se é estudado pelos arqueólogos, né? Como por exemplo aqui na América Central, nós tivemos civilizações que deixaram de existir, alguns especulam que foram por causa de pragas, né? Por problemas de doenças, o povo deixou de existir. E o povo de Israel foi preservado. O povo de Israel enfrentaram várias pragas por conta da desobediência, por conta da murmuração, porém mesmo com tudo isso, o Eterno pela sua misericórdia aplacou sua ira e o povo permaneceu, e o povo de Israel existe até hoje. O trabalho que Moshe executou foi algo tão perfeito, que somente o Moshe podia fazer, que nós estamos no ano 5783 e nosso povo está aqui celebrando o Shabat, guardando todos os preceitos,
da alimentação de Kashrut, Brit Milá, a celebração de Pessa, tudo aquilo que foi ensinado desde a época de Moshe e nosso povo até hoje tem preservado. Porque o trabalho de um grande líder, ele fica gravado na memória do povo. E esse povo foi passando de geração em geração. Então nós temos duas razões pelas quais Moshe ele escreve esse livro de Devarim. A primeira é a revisão da Torá. E a segunda é justamente lembrar o povo dos erros cometidos e do verdadeiro Deus ao qual eles deveriam servir. O único e verdadeiro Deus, e não falsos deuses. Porque Moshe fala ao povo, Be'ever HaYarden, né, às margens do Yarden, justamente para isso, para que o povo, eles não esmorecessem, para que no caminho, ao longo do sofrimento que o povo havia enfrentado, eles não esquecessem mais uma vez as palavras da Torá. Então ele leva o povo até ali, e o povo começa a contemplar a promessa, as vésperas de se cumprirem, e agora, ó, vocês estão vendo? Tudo aquilo que o Eterno prometeu para vocês, e agora não esqueçam de cumprir todas as ordenanças e de lembrar tudo aquilo que vocês viveram, todas as experiências, e não esqueçam do único e verdadeiro Deus que deu vitória a vocês em todos os momentos, exércitos poderosos que vocês enfrentaram e vocês estão aqui hoje. Então, muito bem, dentro da Torá, é uma coisa importante de nós salientarmos, uma vez que nós estamos falando agora do resumo da Torá, né, da obra que foi autoria por parte de Moshe, que foi algo espontâneo da parte de Moshe. Não foi nada que Moshe recebeu, que o Eterno chegou e disse, fala ao povo agora todas as coisas que foram ditas ao longo da caminhada do povo no deserto. O Eterno não chegou para Moshe e falou isso. Uma coisa interessante que nós temos que entender aqui, que Moshe agora ele abre um precedente, que é justamente o ofício profético de nevoar. Ele agora ganha corpo no sentido de que um homem de Deus, no caso como Moshe, como outros que tiveram, Jeremiahu, Yeshayahu, agora eles vão transformar algo de forma literal, que são as palavras ou a vontade do Eterno, e do Eterno agora ele dá ao homem de Deus, ao profeta, vamos dizer assim, a capacidade de agir em nome do Eterno, desde que aquilo se cumpra. Moshe agora ele escreve um livro por inspiração divina. Não é mais agora o Eterno falando aos ouvidos de Moshe, fale ao povo. Mas agora é o Moshe entendendo internamente que o Eterno deseja que ele faça aquilo. Quando nós temos a orientação de Deus de algo, a plena convicção, a bússola da nossa alma nos leva a determinadas ações da parte do Eterno, significa que nós ascendemos ao nível de nevoar, ao nível de profecia. Quando nós nos tornamos um nível de profecia na terra, nós vemos Deus trabalhar através da nossa vida. Foi justamente o que aconteceu no livro de Devarim, quando Moshe ele escreve o livro de Devarim. Quando eu falo agora das as 9 midot, que é uma coisa muito interessante nós trazermos dentro desse ensino, dentro desse shiur, o que são as 9 midot? São justamente os 9 atributos da Torá. E dois atributos interessantes me chamaram a atenção, que seria muito enriquecedor nós raciocinarmos, nós refletirmos sobre isso. O primeiro que eu gostaria de trazer é o atributo de o líder ele ter a humildade dentro do marloquet, dentro de uma disserção, vamos dizer assim, ter a tranquilidade e as palavras que nós vemos uma qualidade muito interessante do Moshe. Nós vemos o povo várias vezes se levantando contra Moshe, e Moshe ele vai e vê que o povo agora vai ser destruído e ele intercede junto a Deus. Nós vemos que Moshe ele não se adianta em agir no calor das emoções,
Nós vemos que Moshe ele age de forma sábia, de forma prudente, de forma diligente. Isso é um atributo, isso é uma midot, é uma das midot dentro da Torá que nós podemos identificar que é importante para a nossa vida. Nós agimos sempre na prudência dentro de um nível de humildade. Isso fez de Moshe o grande líder que ele é. Outra midá muito interessante, que inclusive nós devemos viver isso de forma plena, aplicarmos isso, deve ser aplicado, é justamente a necessidade de exortar quando há uma necessidade, por amor. Não aquela exortação que alisa mais do que bate, mas aquela exortação necessária, porque aquele problema está trazendo destruição, está trazendo problema para o indivíduo. Que muitas vezes nós pensamos que é um atributo isso é um atributo da Torá e que nós encontramos também no Moshe. Muitas vezes nós pensamos daquela forma: eu não vou fazer essa correção porque eu quero cultivar a minha relação com o fulano. Porque se eu faço isso, eu vou ganhar um inimigo. A grande questão é que você está vendo algo, um erro, uma falha de conduta, algum erro naquele indivíduo que está destruindo a vida dele, ou destruindo a família dele, ou as relações, algo que está sendo destruído por meio de uma correção que você não fez. Então, na verdade, aí nós temos que nos questionar: isso seria de fato amor? O não corrigir, o não exortar, o não trazer à luz sobre a falha do indivíduo, seria amor ou seria omissão? A forma correta de nós agirmos é justamente quando nós vemos algo destrutivo em meio à nossa comunidade, seja algo que parte de um único indivíduo ou algo de forma coletiva, nós temos por obrigação de exortar esse grupo ou essa pessoa em particular, se for o caso, para evitar que haja um dano maior para aquele indivíduo. Isso é amor. E é justamente aquilo que nós vemos também na figura do Moshe. Quando há uma necessidade, que nós venhamos ter essa ação imediata. Então, o que nós podemos entender dentro dessa Parashá Devarim, que nós temos uma conexão muito grande com Av, porque ambos têm o propósito de nos trazer a lembrança das nossas falhas e o mal que as nossas falhas nos trazem, né? O dano que elas nos trazem. Então Moshe, observe uma coisa interessante. Moshe estava lá com a família da sua esposa, lá em Midian, né? com seu sogro Itro. E a vida dele não estava ruim ali. Antes de nós entendermos o que eu quero falar sobre isso, de que a necessidade de que Moshe deixasse a vida dele e viesse em direção ao povo, para que nós hoje estivéssemos tratando do momento da despedida de Moshe, de tudo que Moshe viveu, Moshe teve que entender o propósito existencial de Moshe, e é algo que nós também temos que entender, o propósito existencial de cada um de nós. Para isso eu vou contar um machal, para que em seguida nós possamos estar finalizando o nosso shiur de hoje. Eu quero trazer um machal, que é o seguinte: existia um construtor, e o construtor precisava de alguém que providenciasse para ele portas e janelas para a construção das casas desse construtor. E ele logo percebeu que ele não tinha onde encontrar nem portas nem janelas prontas na cidade e nem tinha como ele mesmo providenciar isso. Então ele viu a necessidade que ele encontrasse um marceneiro, mas para isso ele precisava antes que existisse um lenhador. Porque o marceneiro sem madeira não consegue fazer porta nem janela. Daí então ele começa a anunciar que precisava para a empresa dele um lenhador e um marceneiro. E aí um lenhador, quando tomou conhecimento, ele foi fazer a entrevista e alguém chega para o lenhador e diz:
tem mais vaga para marceneiro do que para lenhador. Então chega lá e diz que é marceneiro. Fizeram a mesma coisa com o marceneiro, disseram para o marceneiro, tem mais vaga para lenhador do que para marceneiro. Então você vai ser mais fácil de conseguir essa vaga se você disser que é lenhador. E é o que acontece que o lenhador foi lá, o marceneiro foi lá, conseguiram o emprego e cada um estava trabalhando na função do outro. E aí o construtor começou a perceber que algo estava de errado. As portas e as janelas não estavam sendo feitas com aquele nível de qualidade, as coisas estavam demorando para acontecer, e aí ele faz uma reunião com os dois profissionais, e agora ele diz, você vai ser o lenhador e você vai ser o marceneiro, porque você como marceneiro parece que está cortando árvore, porque as portas estão saindo tortas, está tudo errado. E você como lenhador está demorando demais para cortar a árvore, parece que está querendo cortar a árvore de forma simétrica, como se fosse um marceneiro. E agora, moral da história, que os dois agora estão na função correta. E as coisas começaram a fluir perfeitamente. Assim é na nossa vida, meus queridos. Quando nós alcançamos o entendimento de estarmos na posição correta, entendendo a vontade do Eterno para a nossa vida, entendendo que se eu estou num lugar onde eu faço com a maior maestria, com toda a qualidade que eu posso colocar, com todo o amor que eu posso colocar naquilo que eu estou fazendo, entendo, então eu começo a trazer à existência o que a gente chama no judaísmo de perfeição divina, que é Shlemut Elokit, que é justamente fazer algo com perfeição, trazer a perfeição ao mundo. Então, quando nós trazemos a perfeição ao mundo, nós tornamos o mundo um lugar melhor. E nessa parábola que eu trouxe, nesse machado, o construtor é o próprio Kadosh Baruch Hu, a providência divina. O lenhador e o marceneiro somos nós. E aquela voz, aquela orientação errada é a nossa má inclinação. Muitas vezes a nossa má inclinação, a Yetzer Hará, ela quer dizer para você, vai por esse caminho porque esse caminho é mais fácil. Vai por esse caminho aqui porque você não é capaz de conseguir com isso. E muitas vezes o propósito disso tudo é nos desviar do propósito que Deus tem para nós. A Yetzer Hará, a má inclinação, ela também tem o propósito dela. E ela cumpre o propósito dela, que é justamente confundir a nossa cabeça, confundir o nosso entendimento, confundir o nosso caminhar. E quando nós não ouvimos a voz do que é mais cômodo, do que é mais fácil, do que é mais provável, também é uma demonstração de que nós temos a confiança no Eterno. Então, quando nós estamos na posição que o Eterno nos colocou, nós começamos a trazer perfeição ao mundo. Por que eu estou trazendo isso? Porque foi justamente o que aconteceu com Moshe. Moshe estava lá, de repente uma sarça começa a falar com Moshe, e aí Deus começa a falar com ele e ele entende que ali se trata do Eterno. Então nós temos, primeira lição, nós temos que ouvir a voz de Deus, e não a voz da Yetzer Hará. Porque o Eterno ele vai nos conduzir pelo caminho correto. Porém a Yetzer Hará ele vai justamente querer desviar do propósito pelo qual você veio à existência. Cada um de nós, todos nós somos valorosos para o Eterno. Todos nós temos a nossa importância para Hashem. Porém, tem algo que Deus deixou nessa terra para você. Tem algo que o Eterno deixou nessa terra para mim fazer. Olha o que acontece naquele Marloquet, onde estava Miriam, estava o Aharon e estava o Moshe, que ele chama todo mundo para ter um particular ali na Ohel Moed, na tenda do encontro, e ele o Eterno começa a falar para Aharon e para Miriam. Com os profetas, eu falo por meio de enigmas, falo por meio de sonhos, porém olhem para o Moshe, o meu servo. Com ele eu falo pé a pé, boca a boca, diretamente. Por quê? Porque Moshe ele tinha recebido uma atribuição especial. Não é que Moshe era melhor do que todo mundo, mas ele era bom naquilo que o propósito que o Eterno chamou ele. Aharon era bom no propósito pelo qual ele foi chamado.
Miriam foi importante dentro do seu propósito. Cada um de nós somos importantes dentro do nosso propósito, dentro daquilo para o qual o Eterno nos chamou. E eu me lembro muito bem que Moshe, quando ele estava lá, e ele começa a relutar, e o Eterno fala, você vai descer lá. E a dificuldade maior, por incrível que pareça, não era convencer o faraó, a princípio. Era justamente convencer o povo de que ele agora vinha em nome do povo, no nome do Eterno, e ele ia ser o libertador do povo. Convencer o povo. O povo já estava há muitos anos sendo oprimido pelo faraó e o povo já não acreditava mais em nada. O povo já estava sem esperança nenhuma. A única coisa que o povo conseguia fazer era gemer. E esse gemido do povo incomodou a Hashem. A Hashem levanta Moshe. Ele começa, há um profeta em meio a vocês, para que possa ser levantado como libertador. E aí ele olha para o Moshe, e agora o Moshe está lá, a história que ele deixou para trás, de um homem que foi criado dentro de um palácio, de um homem que foi reconhecido e que tinha tudo para ser um grande líder, porque de acordo com Flávio Joséfos, ele liderou o exército do faraó e deu vitória do exército do faraó, se eu não me engano, sobre os midianitas. Então não era um homem qualquer que estava ali. O problema é que o Moshe agora ele foi para um lugar fugido e ali ele encontrou o conforto. Uma família que acolheu ele, casou e agora ele tem ali, ele não precisa mais nada. Porém, nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para buscar uma zona de conforto. O problema é que ela surge no nosso caminho como uma pedra para atrapalhar a nossa caminhada. Nós é que não entendemos isso. A zona de conforto, na verdade, é uma pedra de tropeço no nosso caminho. A zona de conforto não é uma coisa boa. E Moshe, naquele momento, ele estava justamente numa zona de conforto. E o grande problema da zona de conforto é uma pedra que você não consegue enxergar. Você está no seu derech, você está ali na sua caminhada, e de repente essa pedra surge para te derrubar e você não sabe que ela está ali. É a nossa zona de conforto. As pessoas muitas vezes estão na sua zona de conforto, e se eu venho para justamente trazer aquele atributo que eu acabei de falar, de trazer a correção, de olha, acorda, tu tem que sair dessa situação, a pessoa vai ficar com raiva de você. Porque ela a zona de conforto é justamente uma pedra no seu caminho e que você não percebe e que você fica estacionado naquela pedra. E muito pelo contrário, você não avança, você regride. E agora o Moshe estava ali e ele sabia o potencial que ele tinha. E quando Deus diz, olha, e você vai liderar o povo e vai convencer o povo, mas ele fala, mas eu não sou bom com as palavras. Eu não sou bom com Devarim. A palavra Devarim significa coisas e também significa palavras. E o que é que acontece? Justamente isso. Moshe, ele de tanto se confrontar, o Eterno manda que ele coloque a mão, retira a mão e ali vai estar um atzarat, depois ele manda colocar de novo e sai curado. E agora ele manda jogar o cajado no chão, vira uma serpente, a história toda vocês já conhecem. E agora o Moshe ele entende. O Eterno me apareceu numa sarça. O Eterno me fez ver a lepra, depois me fez ver a cura. O Eterno transformou um cajado numa serpente. E ele entendeu, o Eterno está de brincadeira. Não está de brincadeira. É algo muito sério que o Eterno quer comigo. Eu posso continuar nessa zona de conforto e eu posso sair daqui e fazer a vontade de Hashem. Essa situação todos nós passamos. Nós que abraçamos atribuições dentro do trabalho do Eterno, dentro da sua sinagoga, e que na verdade nós não estamos ali porque é um privilégio estar ali. Você não está cuidando da portaria da sua sinagoga, anotando o nome dos visitantes porque é uma posição prestigiada. Alguém que dá um shiur dentro da sinagoga, que recebe o privilégio tão grande, que é um privilégio sim, poder trazer um shiur,
Ele não está ali por causa do shiur, porque ele sabe que por trás de tudo aquilo existem horas e horas e horas e horas de preparo, de estudo, de tefilá, oração falando com o Eterno, porque tem que alimentar o rebanho do Eterno. Um rabino que assume esse papel, que abraça essa responsabilidade, ele não faz isso por situação de prestígio. Ele faz isso porque ele sabe que o Eterno tem algo muito sério que ele está colocando nas mãos dele. E se vocês já imaginaram, se Moshe, ele resolve escolher a zona de conforto, o povo de Israel teria ficado como escravo no Egito? Talvez nós não teríamos a Torá Kedushá hoje em nossas mãos, não teríamos o livro de Devarim que vai fazer o resumão sobre tudo aquilo que nós devemos viver. Então, muitas das coisas que nós temos e desfrutamos hoje é mérito daqueles que abriram mão da zona de conforto. A ciência, a tecnologia que nós desfrutamos hoje é mérito daqueles que abriram mão da zona de conforto e estudaram e transcenderam os seus limites intelectuais para conseguir desenvolver tecnologia, ciência e tudo mais. O próprio povo de Israel que produz tanta coisa que favorece a humanidade, equipamentos hospitalares, métodos, tratamentos de câncer e tudo mais desenvolvido em Israel, porque existem cientistas ali trabalhando 24 horas, estudando, saindo da zona de conforto, podiam estar nas suas casas, com suas famílias. Foi justamente o que aconteceu com Moshe, aquele homem que dizia: eu sou pesado de língua, eu não sou bom com davá. As devarim, as palavras não saem bem da minha boca. E agora nós vemos que ele encerra toda a caminhada dele, toda a trajetória de Moshe vai ser encerrada justamente com uma obra final de autoria própria, lógico, com autorização de Hashem, da Kadosh Baruch Hu, e vai dizer justamente o nome desse livro é Devarim. Aquele que achava que palavras eram um obstáculo para a sua vida, ele encerrou agora a sua caminhada mostrando que as palavras não se tornaram um empecilho para ele. Ele transformou aquilo em algo, em um instrumento do trabalho que Deus deu para ele. Porque era o trabalho dele falar com o povo, orientar o povo, aconselhar o povo. Ele pegou aquilo que para ele, na mente dele, naquele obstáculo mental que ele mesmo criou, ou Yetzirah dele criou, e transformou aquilo que seria um marco para a vida dele. São as palavras que saíram da boca de Moshe. Olha, quando nós erguemos o rolo da Torá, que nós fazemos o Vezot, né? Vezot da Torá, Asher Samoshe, Bnei Israel. E essas são as palavras que saíram da boca de Moshe, por intermédio de Hashem. E hoje isso é dito em todas as sinagogas, no Shabat. Então que nós possamos aprender com a lição do nosso grande líder, Moshe Rabbeinu, e que nós possamos olhar para os nossos líderes também como pessoas que foram levantadas por Hashem e que abriram mão da zona de conforto, tiveram a coragem e resolveram transmitir para o povo e garantir o acesso do povo às promessas de Hashem, aqui fazendo uma conexão com a terra prometida. E que nós venhamos entender que cada um de nós somos todos valorosos para o Eterno. Porém, existe algo especial que o Eterno tem só para você, que todo mundo talvez possa fazer, mas não como você. É atribuição sua. Você é a chave que abre essa porta. Cada um de nós recebemos atribuições especiais, assim como o Machado que eu trouxe, aliás, assim como sim, esse ensinamento que nós trazemos sobre o construtor, que nós venhamos entender. Se você é o marceneiro, não queira ser o lenhador. Se você é o lenhador, não queira ser o marceneiro. E nunca olhe para aquilo que você sente no seu coração, que é a sua atribuição, como algo impossível, então vou fazer outra coisa. Não saia daquilo que Deus determinou para a sua vida. Então que nós possamos aprender muito nesse período de nesse período de aflição,
e que essas memórias que o 9 de Ave vai trazer para nós através do jejum, esse tempo de reflexão, sirva simplesmente para que nós venhamos lembrar dos erros passados, para que nós não venhamos entrar novamente em calamidade e que nós não venhamos sair da vontade do Eterno em nossa vida. Desde já, uma Shavua Tov para você e ainda dentro do Shabat, um Shabat Shalom maravilhoso para você e para sua família. Baruch Hashem.